O presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei que prorrogava a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no país. Agora a expectativa é de que o Congresso Nacional derrube o veto presidencial. Integrantes de setores como construção civil, confecção e vestuário e transporte rodoviário de passageiros e de cargas já começaram a articulação para que o veto seja revertido. A Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes, de Telecomunicações e de Informática classificou o veto como uma catástrofe. Custa crer que um governo que sempre defendeu o emprego e defende sustentabilidade das empresas está provocando uma catástrofe se nós não resolvermos este assunto em todo o nosso ambiente. Vão parar investimentos, vai haver uma grande demissão de mão de obra, nós vamos ter aumento de custo para a população. Eu realmente não estou entendendo. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção considera a decisão um erro para o país. Isso vai contra toda a agenda de industrialização do país, vai contra o melhor programa social que existe, que é a geração de postos formais de trabalho, dificulta a competitividade desse setor industrial que emprega mais de 1.300.000 pessoas e, obviamente, também joga contra a estabilidade dos preços. Os 17 setores que mais empregam no país, centrais sindicais e parlamentares, vinham pressionando o governo federal pela sanção da matéria. A decisão pelo veto integral foi anunciada no prazo limite para a análise presidencial. Uma decisão que vai impactar na vida dos brasileiros. Se essa medida não for derrubada no Congresso, poderá acarretar muitos desempregos e, além disso, vai ter um aumento significativo nos produtos, alimentos, transporte público e transporte de carga, fazendo com que essa classe mais vulnerável perca o seu poder aquisitivo e também haverá uma geração de inflação. Apesar do veto do presidente Lula, a palavra final é do Congresso Nacional. Há uma expectativa de que o veto seja derrubado por deputados e senadores, que já sinalizaram que a desoneração é importante para o país. Nós vamos trabalhar intensamente pela derrubada deste veto da desoneração da folha. Isso gerará um impacto direto de mais de 1 milhão de desemprego. Isso não é um assunto só da oposição, é um assunto de todas as lideranças partidárias e eu tenho convicção de que o Congresso Nacional vai derrubar este veto para o bem dos brasileiros. São 17 segmentos da economia que geram 9 milhões de empregos que ficarão prejudicados. Vamos trabalhar para derrubar o veto no Congresso Nacional logo na primeira sessão que tiver antes do final desse ano. É incompreensível que o governo tenha feito a opção por aumentar o imposto, aumentar a carga tributária para os setores que mais empregam, para quem produz. O resumo dessa decisão do governo é aumentar o custo do emprego e sobrará às empresas a opção de demitir ou então substituir o empregado por máquinas, pela automação, por robôs, pela inteligência artificial, porque cada vez vai ficar mais caro contratar pessoas. 84% dos deputados federais são a favor da prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2027. Dos 513 parlamentares, 430 votaram para aprovar a proposta. No Senado, o texto foi aprovado sem a necessidade de contagem de votos. A relatora do projeto na Câmara demonstrou preocupação com o veto do presidente Lula. É um projeto importante não só para a manutenção de emprego, mas também para o não aumento do custo de vida dos brasileiros, até porque transporte público, por exemplo, é um dos setores que está desonerado, setor coreiro calçadista, têxtil e confecção, proteína animal, né? Então isso impactaria no preço dos alimentos. A desoneração permite que as empresas paguem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez dos 20% da folha salarial. A medida começou a valer no Brasil há 12 anos e hoje atinge os setores que mais geram empregos no país. Pelo texto aprovado no Congresso, a medida valeria por mais 4 anos, ou seja, até 2027. Apesar de contrariar os setores que mais geram emprego e renda, o veto atende à indicação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Nas últimas semanas, ele recomendou ao presidente vetar a proposta como forma de aumentar a arrecadação federal. Nós vamos continuar trabalhando no sentido de mostrar para a sociedade, mostrar para a nossa classe política e para todos que é uma vantagem para o país a prorrogação da desoneração da folha, porque já ficou provado que os melhores salários e os setores que mais empregaram nos últimos anos foram exatamente aqueles contemplados. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela e acompanhar a cobertura de tudo o que acontece em Brasília no r7.com.